Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. BYD Shark, a caminhonete super híbrida, potente como agro. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Vamos aos destaques de hoje. O retorno de Trump, candidato dos republicanos, tem vitória histórica que marca uma nova era nos Estados Unidos. Vamos entender os efeitos em geopolítica, economia, agro e muito mais nesta edição. Você vai ver também que o dólar sobe e há preocupações com o excesso de gastos do governo Lula. Aqui no Brasil, o Banco Central também elevou as taxas de juros para tentar conter a inflação e os rumos da economia estarão em discussão nesta edição. A pedido do PSOL, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se aumentará ou não impostos sobre pesticidas aqui no Brasil. E tem mais destaques nesta edição. Você conhecerá a condição dos preços de carne para o futuro, porque a carne já disparou no atacado e o consumidor também pode desembolsar mais pelo produto. E os destaques da tecnologia com os Oscars dos tratores, as melhores máquinas agrícolas do mundo. Nesta edição, os vencedores estarão em destaque. Tudo isso e mais no Hora H do Agro, que já está no ar. Vitória histórica. Donald Trump, candidato dos republicanos, é o novo presidente dos Estados Unidos. Depois de uma campanha marcada por tentativas de assassinato contra Trump, desistência de Joe Biden e margens apertadas nas pesquisas de intenção de voto até o último minuto, a semana marcou o início de uma nova era nos Estados Unidos. O Trump retorna à Casa Branca com mais de 50% dos votos, o que significa que mais de 73 milhões de pessoas votaram no candidato, contra cerca de 47% dos votos recebidos pela oponente Kamala Harris. No agro, a maioria dos estados onde fica o cinturão agrícola votou em Trump. Uma projeção da Universidade da Flórida revelou que as eleições nos Estados Unidos tiveram o segundo maior comparecimento em 100 anos, com participação superior a 64%. A posse está programada para o dia 20 de janeiro. Vamos agora analisar o que muda para o mundo com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Christopher Garman é o diretor para as Américas da Eurasia Group e está conosco. Christopher, seja bem-vindo. Muito obrigado, um grande prazer estar aqui nessa conversa. Obrigada a você pela companhia. E quais serão os primeiros impactos da vitória de Trump? Porque é uma vitória histórica. Ele não só venceu no voto popular, como também fez o Senado, terá maioria na Câmara, ao que tudo indica, e há uma composição, pelo menos nunca vista na história recente. É uma nova era que começa, marcada por qual condição? Olha, certamente ele teve uma vitória acachapante. Os institutos subestimaram o grau de apoio que ele teve, particularmente no voto popular, e está com uma maioria nas duas casas do Congresso. Eu acho que a principal mensagem e o que podemos esperar desse novo governo é um presidente sem freios, ou com muito menos freios do que ele teve no seu primeiro mandato. Não só pelo fato que ele tem uma maioria agora no Congresso para poder encaminhar sua agenda, mas também porque ele entra muito mais confiante em si mesmo, né? Ele entra com o controle do Partido Republicano muito mais forte do que no primeiro mandato, onde havia uma dúvida se o trumpismo era bom para o Partido Republicano ou não tem mais esse debate. Ele também saiu frustrado do primeiro mandato, porque ele não tinha uma equipe pronta, ele escolheu pessoas mais moderadas do Partido Republicano e muitos desses assessores dele estavam tentando manejá-lo no primeiro mandato. Então, o que a gente está escutando é que ele vai colocar pessoas muito leais ao redor dele. Ele aprendeu as dificuldades de execução ao longo desse primeiro mandato, então ele vai, pelo menos, esse aprendizagem e pessoas leais com a maioria do Congresso vai executar as suas preferências.
o mote do Trump, que ele já deixou claro logo depois da eleição, promessa feita, promessa cumprida. Então, não vai ser um repeteco do primeiro mandato. Então, isso significa que a gente tem que levar a sério as promessas feitas na campanha. Temos que levar a sério as promessas de protecionismo comercial. Precisamos levar a sério as promessas de deportação de imigrantes ilegais. Precisamos levar a sério as promessas do lado fiscal também. Então, acho que podemos falar sobre essas repercussões, tanto do lado geopolítico quanto do lado econômico. Mas do lado econômico, acredito eu que estamos caminhando para um equilíbrio de mais inflação na economia americana, um dólar mais forte e moedas de mercados emergentes como a do Brasil mais desvalorizadas. Muito bem, você fala que é um Trump sem freios em função de todo esse apoio que ele deve encontrar para as pautas, por exemplo, no Congresso, pelo apoio popular, com uma votação que foi bastante expressiva, que não deixa dúvidas, né, sobre o resultado, e há, na sua fala, uma preocupação com a montagem da equipe. Isso agora já está acontecendo. Antes de janeiro, Trump já começa a montar a sua equipe. Você fala em equipe leal. Nomes já estão na mesa para ocupar os principais cargos, por exemplo, com influência na economia, influência no agro? Eu acho que o nome mais importante que acabou de ser indicado é Robert Lighthizer. Ele foi o chefe de USTR, que negocia a política comercial. O que a gente tem escutado que ele vai ter um papel importante na formulação de políticas comerciais tarifárias. Ele vem dele e da campanha Trump uma promessa de colocar uma tarifa de importação para todos os produtos chineses de 60%. A taxa média de tarifa de importação hoje é 11,3%. E também uma promessa de colocar uma tarifa linear de 10% a 20% sobre todos os produtos que entram na economia americana. Tá? Só para a gente ter noção, se fizer tudo isso, ipsis literis, de acordo com o Instituto, uma pesquisa do Instituto Peterson Institute, que é um instituto de pesquisa renomado em Washington, isso levaria a um aumento da inflação nos Estados Unidos de 1% e uma queda do PIB em 1,8%. Outro banco estima que levaria uma queda no PIB da China de 2,5%. Não vai ser 60%, tá? Na nossa estimativa, achamos que vai aumentar a tarifa média de importação de produtos chineses de 11% para 20% a 30%. Mas ainda assim é uma cacetada importante. Então, a gente vai viver não só com as repercussões de mais inflação, mas também vamos ter que avaliar como é que os chineses vão reagir a essa retaliação. Né? E o que a gente escuta em Pequim é que eles vão ser cautelosos na reação inicial. Mas eu diria que um agravamento das tensões entre Estados Unidos e China é uma das grandes repercussões da vitória de Donald Trump. O Oriente Médio não muda tanto, Rússia e Ucrânia tem mudanças, mas não tem relevantes em termos de como a guerra vai terminar, mas Estados Unidos e China é que a gente tem que ficar de olho e, evidentemente, como todos os telespectadores aqui do seu programa sabem, isso pode ter repercussões no agro brasileiro. Exatamente, então a gente começa por aí. Você já foi bastante claro em dizer que o Trump, nas suas palavras, disse que promessa feita vai ser promessa cumprida. Você já indica o importante nome da equipe de Trump que tem essa direção. Direção de tarifas, principalmente contra a China. Quero explorar esse tema com mais profundidade, porque para nossa audiência que está lembrada, lá no último governo Trump, quando houve um aumento de tarifas dos Estados Unidos contra a China, houve uma queda nas exportações de produtos agrícolas dos Estados Unidos para a China e uma consequente alta das exportações agrícolas do Brasil para a China. Ou seja, o Brasil supriu parte da lacuna deixada pelos Estados Unidos. Isso se reverteu. Aumento de demanda e também aumento de preço, por exemplo, para a soja. Aqui está muito da intenção da nossa audiência de conhecer com profundidade o que vem por aí. Vou usar como base o que você acabou de nos dizer. Primeiro ponto, China. Promessa de Trump, 60%, como está hoje, taxa média de 11%. Vocês da Eurásia esperam taxas médias de 20% a 30% sobre a China. Isso vai ser a primeira ação de Trump? Isso já no começo de 2025? Como você disse, é uma cacetada já no início? Talvez esses 20% a 30% sejam uma escadinha. Talvez o governo venha a colocar tarifas diferenciadas em certos produtos, mas acreditamos que ao longo do primeiro semestre de 2025 vamos ter medidas tarifárias, sim,
contra a China, chegando a 20% a 30%. Né? E também vai ter essas medidas, talvez uma tarifa linear de 10% sobre todas as economias, mas cada uma tem que ser feito país por país, de acordo com a legislação americana. Então, vem uma medida razoavelmente forte contra a China, e não só temos que avaliar, né, o que o Trump faz, mas como é que a China reage, tá certo? De acordo com nossos diretores, né, que acompanham a China, acabaram de voltar de Pequim, com conversas com membros do Politburo chinês, qual a leitura que a gente teve dessa última rodada de conversas? A liderança chinesa está muito preocupada com o crescimento econômico lá. Eles estão fazendo programas de estímulo mais incrementais, mas a preocupação política é maior do que a ação de fato que eles fizeram. Eles estão guardando as balas, caso for necessário, com uma medida protecionista maior americana, que possa impactar negativamente o crescimento do chinês. E também eles vão ser, o que ele está escutando, cautelosos na resposta, porque existe um diagnóstico em Pequim que talvez esse pacote do Trump não se sustente, que gera repercussão negativa na economia americana. Então, eles não vão reagir com retaliação tarifária de imediato. E também o perfil da retaliação tarifária pode mudar. Eu sei que o agro brasileiro pode ser um beneficiador, porque se você tem uma guerra comercial Estados Unidos e China, aí o agro pode suprir o mercado chinês, como fez no primeiro mandato. Mas a nossa aposta é que talvez não seja o mesmo efeito no primeiro mandato, não só porque a soja brasileira já ocupa um espaço bem maior no mercado chinês em comparação com o primeiro mandato, mas também os chineses vão ter um pouco de cautela em colocar tarifas de importação se isso eleva os preços de alimentos domesticamente. Talvez a retaliação chinesa sobre os americanos seja sobre outros produtos. Então, acho que o agro brasileiro pode ganhar, né, mas talvez não tanto quanto no primeiro mandato. Muito importante esse ponto que você coloca. Antes da gente passar para a China nesse novo modelo de governo Trump, gostaria ainda de explorar o impacto do aumento de tarifas gerais, não só para a China, mas também sobre o Brasil, por exemplo. Estados Unidos hoje é o segundo destino das exportações de carne do Brasil. Haveria impacto de qual proporção, na sua visão, a partir dessa política, se ela for de fato colocada em prática já no começo de 25? Acho que o Brasil pode sofrer alvo, sim, de medidas tarifárias, sem dúvida nenhuma, como vários outros países. O governo Trump também vai tentar colocar medidas de protecionismo para o agro-americano e ajuda para o agro-americano. Porque veja, Kellen, que se o governo Trump implementar uma política tarifária, pode sofrer retaliações parciais do setor agro, talvez não tanto quanto no primeiro mandato, mas podem sofrer. Ao mesmo tempo, o governo Trump vai colocar medidas de restrição à imigração mais severas. Eles estão planejando deportar 11 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. É impossível deportar 11 milhões de imigrantes ilegais. Não tem capacidade de pessoas, não tem como coordenar com os estados e municípios, não vai ficar batendo nas portas para os imigrantes ilegais para tentar fazer essa deportação. Mas você pode ter uma deportação modesta, de 1,5 milhão em 3 anos, e numa economia aquecida, qual é o setor que mais impactado com essa política antimigratória? É o setor agro, o setor de serviços, o setor hoteleiro, né? Então, o setor agro-americano pode sofrer tanto do lado da restrição de imigração quanto do lado de retaliação de tarifa. Então, é um governo que vai buscar medidas para proteger esse setor com competição externa e também mais subsídios, porque vai ter que compensar a dor que esse setor vai sofrer. Alguns produtos brasileiros podem sentir medidas retaliatórias, sim. Muito bem, então tem esse aspecto de efeito colateral que pode impactar a pauta exportadora do agro, mas tem um outro aspecto que, entendo pelo convívio que tenho com a audiência do agro, é o modelo de mais interesse no momento, é entender quanto o Brasil pode se beneficiar num primeiro momento, numa análise bastante básica, de impactos de uma nova guerra comercial, uma 2.0. E aí eu retomo parte da nossa conversa que tem a ver com China. China, principal parceiro comercial do Brasil. China, que terá Xi Jinping vindo ao Brasil, especialmente depois da eleição de Trump. Está marcado uma vinda dele agora em novembro para o Brasil. Isso significa que
governo Lula e governo de Xi Jinping formarão uma aliança mais próxima diante de um governo Trump agora eleito? O primeiro passo dessa aliança mais próxima será a adesão do Brasil à Rota da Seda? É bem delicado essa relação, porque se o Brasil vier anunciar adesão à Rota da Seda, certamente o Brasil entra no radar do governo Trump mais do que deveria, né? Pelo menos nossa avaliação na Eurásia, conversando com diplomatas brasileiros e também no Palácio Planalto, é que provavelmente o Brasil não vai aderir à Rota da Seda. O argumento que tem sido feito dentro do governo brasileiro, pelo menos uma ala, é que se você adere à Rota da Seda, você ganha pouco em termos de compromissos de investimentos. E você acaba se aderindo a um grupo que compõe países menores. E, no fundo, o argumento que está sendo feito no Itamaraty é que a adesão à Rota da Seda apequena o país, que é melhor você ter uma relação bilateral e você pode negociar acordos bilaterais sem a adesão à Rota da Seda. O presidente Xi Jinping quer que o Brasil adere a esse acordo, né? E também tem um desejo da China de aprofundar relações como países como o Brasil, exatamente com um tensionamento maior com os Estados Unidos. Então, o governo brasileiro está tentando aproveitar qual a melhor maneira de se aproveitar dessa janela. Mas acredito que talvez venha um acordo mais bilateral, com alguns termos específicos, mas não adesão à Rota da Seda, que é uma boa notícia para não gerar um desgaste desnecessário com o governo Trump no ponto de partida. A sua pergunta é: a eleição do Trump aproxima ainda mais o Brasil à China? Talvez na margem, sim, mas nós vamos ter também um governo brasileiro que também está tentando buscar, vai tentar, de um lado, construir pontes com o novo governo Trump, e isso já começou, tá certo, de acordo com os nossos relatos de contatos informais. O presidente Lula está louco para tentar fechar o acordo da União Europeia com o Mercosul. Então, na verdade, esse acordo talvez possa sair até a final desse ano. Talvez isso seja importante também para o setor da agro brasileiro, pelo menos ter um acordo com a União Europeia. Claro que a Europa não é um grande destino de exportação brasileira, mas pelo menos ter um acordo aí ajuda, e negociar algo com a China. Mas um governo Trump vai estar mais atento a países que estão com mais proximidade com a China, e também qualquer empresa brasileira que usa produto chinês ou input chinês para exportar para os Estados Unidos pode estar na mira de medidas de uma Casa Branca Trump. Muito bem. Para fechar esse ponto ainda com você, algumas apurações aqui que nós fizemos indicavam que dentro do governo Lula já tinha uma articulação para aderir à Rota da Seda. A Rota da Seda é um plano de investimento chinês que, inclusive, fornece crédito para esses países parceiros para investir em infraestrutura. O Brasil do governo Lula é um Brasil que tem essa intenção de aumentar investimentos em infraestrutura, exemplo do que foi o PAC em outras eras do PT. No entanto, a gente tem hoje uma contenção de gastos. Parece que essa oferta da China chega de uma maneira bastante atrativa. O que você está dizendo de outra forma, Christopher, e me corrija, é que se o Brasil disser sim à Rota da Seda ou sim a uma aproximação com a China, ele estará dizendo não aos Estados Unidos e ele terá consequências dessa situação. Ou seja, é difícil jogar com China e Estados Unidos nesse novo mundo que a gente está se aproximando? Eu só diria do lado, evidentemente, nós reconhecemos que está tendo um debate vivo dentro do governo brasileiro se aderir ou não da Rota da Seda. Talvez o governo venha aderir. Nossa aposta da Eurásia é que o governo brasileiro não vai aderir à Rota da Seda e vai ficar mais num acordo mais estratégico bilateral. Mas reconheço, a apuração de vocês relatam que existe uma ala do governo que quer adesão, sim. Então, vamos dizer que isso é um ponto em aberto. O que eu estou dizendo é, se de fato o governo brasileiro aderir, o Brasil entra no radar do governo Trump mais do que deveria. E, portanto, talvez gera uma tensão num contexto onde a relação diplomática, bilateral, política não seja fácil. Será que isso pode traduzir em medidas tarifárias mais fortes? Acho que aumenta esse risco, sim. Um agravante importante, como todos aqui ouvintes devem acompanhar, é o tema do etanol. O Brasil colocou uma tarifa sobre importação de etanol americano
e é uma reclamação de produtores americanos. E talvez o governo brasileiro possa reduzir essa tarifa para jogar uma moeda de troca na negociação com a Casa Branca. Mas, acredito eu, a adesão à Rota da Seda, o Brasil acaba pagando um preço, sim, na sua relação com os Estados Unidos. Muito bem. Dentro dessa lógica, você está falando de combustíveis renováveis, a exemplo do etanol. Trump foi bastante claro nas suas intenções ali de decisão de pauta que ele ia colocar como premissas do seu governo, e ele usava o termo acabar com o ESG, ou seja, a agenda verde. Ele disse que vai fazer aquilo que prometeu. De qual maneira isso vai se converter em algo real na agenda do governo Trump? Você pode ter o programa do IRA, não é? Assim, Inflation Reduction Act, que é um programa de incentivo de política industrial enorme nos Estados Unidos, do governo Biden, que tem vários elementos que inclui medidas para incentivar a transição energética. Talvez algumas linhas de financiamento para a transição energética e energias renováveis sejam retiradas. Olhando o incentivo para o uso de etanol, isso é uma coisa que tem muito apoio em estados republicanos, de produtor de milho, então é difícil que venha retirar esses tipos de benefícios para o uso de energia renovável nesse sentido. Agora, e também do lado energético, um apoio muito mais para o setor, né, petroleiro, né? Então, existe a expressão drill, baby, drill. Então, vai ser mais focado em produção de petróleo e gás e menos do lado ambiental. Mas, em termos de biocombustíveis, ainda deve se manter esse apoio. Muito bem. 2 perguntas para encerrar. Primeiro, se a vitória de Trump significa um fortalecimento da direita com algum tipo de impacto colateral aqui também para as próximas eleições no Brasil. E segundo, qual será o papel de Elon Musk no governo Trump? Eu não acredito na tese que a vitória do Trump pode alavancar a direita aqui no Brasil ou é um sinal de uma onda favorável à direita. Eu vejo a vitória do Trump derivada de fatores principalmente econômicos. Foi o custo de vida, foi o surto de inflação em 2022 que reduziu o poder de compra em eleitores nos estados-chave, é isso que explicou a vitória dele. Agora, a eleição do Trump pode dificultar a vida de Lula em 2026 e aumentar as chances da oposição pelo efeito colateral de mais inflação nos Estados Unidos, o Federal Reserve não podendo cortar juros, real mais fraco, que dificulta a capacidade do Banco Central cortar juros em 2025. Então, eu diria que são as repercussões econômicas das políticas de Trump e como impactam o crescimento aqui, muito menos de um contágio ideológico e político. Elon Musk, ele deve ser um assessor influente, sim. É claro que isso agrava a relação bilateral, não ajuda o fato que a empresa dele foi banida, pelo menos parcialmente, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, ao mesmo tempo, não sei o quanto que isso pode levar a decisões punitivas. Também não acredito que a vitória do Trump aumenta a probabilidade da reversão da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, muito obrigada. Diretor para as Américas da Eurasia Group, Christopher Garman, muito obrigada por estar conosco, trazer todas as atualizações. Volte sempre, você é muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. E agora a gente vai olhar para dólar, exatamente. Nesta semana, algumas imagens circularam na internet dizendo que o dólar tinha passado de R$6. A gente, inclusive, tem essa imagem, vamos colocar para vocês verem. É uma imagem que é do dia 6 de novembro, tá aí. Dólar americano igual a R$6,18 do real brasileiro. Esta informação não é verdadeira. Foi um erro da plataforma Google, mas se espalhou pelas redes sociais e muita gente achou que, de fato, o dólar tinha ultrapassado esse valor simbólico dos R$6. Isso ainda não aconteceu. Nesta sexta-feira, o dólar operou ao redor de R$ 5,80. Um dos grandes estresses que justifica essa alta do dólar, além, claro, das perspectivas de mudança com a nova era Trump, é o aumento dos gastos públicos aqui no Brasil e a falta de uma solução para o problema fiscal.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu elevar a taxa básica de juros aqui no Brasil, também numa tentativa de conter o avanço da inflação. A Selic é um parâmetro para toda a economia, influencia juros para o agro, para financiamentos, entre outros. Hoje, a Selic saiu, então, de 10,75% e está em 11,25% ao ano. A inflação também subiu e está fechando com alta, né? Subiu em outubro, segundo o IBGE. No grupo habitação, o destaque foi a alta da energia elétrica. Nos alimentos, o destaque foi para a alta das carnes. Nos últimos 12 meses, inflação acumulada de 4,76%, acima da meta estabelecida pelo governo, que é de 4,5%. O mercado também segue atento às incertezas em relação à área fiscal, ou seja, as finanças públicas na era Lula. O presidente da República esteve reunido com a equipe econômica e ministros para tentar colocar essa agenda de corte de gastos na prática em alguma estratégia. Há muitas expectativas sobre que tipo de medida pode ser adotada para conter esse rombo nas contas públicas. Será que vai ter alguma medida? A gente vai saber agora com Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Da Luz, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kellen, prazer estar com você aqui na Hora H do Agro. Muito obrigada. A primeira questão, né? Dólar acima de 6 é algo que está aí batendo a porta. Nessa semana, muita gente repercutiu a imagem do Google, que por um erro colocou o dólar a 6,18. Foi erro ou foi profecia? Pois é. Kellen, se nós puxarmos um pouquinho pela nossa memória, antes daquela crise que terminou derrubando a ex-presidente Dilma, que foi uma crise exatamente igual a essa que nós estamos vivendo, só que agora nós estamos dando doses para a doença, né, maiores do que dávamos lá naquela época. Nós teremos uma ideia, do ponto de vista fiscal, o que nós levamos entre 2009 a 2014 para fazer, nós já fizemos uns 80% do caminho de rombo fiscal entre janeiro do ano passado e agora. Então, estamos falando aí em menos de 2 anos. Nós já percorremos o que tínhamos feito, 85% mais ou menos do que tínhamos feito em 5 anos, do ponto de vista de desajuste fiscal. Hoje nós estamos com resultado nominal em déficit que é pior do que no tempo da pandemia, só que sem ter pandemia. No tempo que nós estávamos fechando tudo, enfim. Então, é de fato uma situação muito grave. E aí, quando a gente olha para o câmbio, que é o seu ponto, lá antes de 2000... Lembra quanto é que era o câmbio lá em 2014? Era 2,30. E com a crise, foi para 4, depois foi para 5. Então, se nós estourarmos uma crise fiscal de novo... sinceramente, eu não tenho medo que ele vá passar de 6, eu tenho medo que ele vá passar de bem mais do que 6, se nós vivermos uma crise fiscal de novo. Por isso a importância do governo federal ter prudência, ter cautela, ter responsabilidade com o país, porque hoje nós estamos com uma inflação fora do teto da meta por causa dos impulsos fiscais. Nós estamos gerando, sim, crescimento econômico até acima do que era o esperado. Sim, mas isso é de curto prazo. O problema é que no médio e no longo prazo, a gente termina tendo recessões. A maior recessão da história do Brasil, a maior depressão da história do Brasil, ela veio depois de um crescimento acima do esperado, que foi lá 2012, 2013... Aí depois 2014, depois o nosso PIB afundou. Então nós temos que ter muito cuidado e está na hora do presidente Lula ter consciência da sua responsabilidade enquanto mandatário, o conjunto do governo também, entregar um pacote de gastos que traga alguma saída fiscal para o país. Eu não estou esperando, sinceramente, um pacote ótimo. Eu estou esperando no máximo um pacote bom, mas bom o suficiente de não nos jogar no abismo de novo. Agora, da Luz, eu te perguntava se dólar acima de 6, como o Google mostrou de maneira equivocada que isso tinha acontecido nessa semana,
uma profecia ou é um erro? Você já indicou parte da resposta, dizendo que poderia ser uma profecia, pelo que eu entendi, porque se as contas não forem ajustadas, o dólar ultrapassaria 6 e talvez encontraria um novo número muito mais alto do que isso. Me corrija se eu entendi errado. Me conta, esse pacote que o governo está dizendo que estuda fazer, ele resolve o problema de uma taxa de câmbio subindo? Porque todo mundo que está nos ouvindo aqui é impactado pelo dólar, seja no preço dos alimentos, seja porque vai viajar, seja porque vai exportar alimento. Por que o dólar sobe tanto? É só porque o governo está gastando muito, tem outros fatores, e o só é entre aspas, tá? E a gente tem alguma luz no fim do túnel? Por exemplo, o juro aumentou aqui, caiu nos Estados Unidos. Isso pode trazer mais dólar para cá e diminuir a taxa do dólar? Quando os Estados Unidos reduz a taxa de juros por lá, isso é um efeito baixista para o câmbio. E ainda assim nós estamos subindo o câmbio aqui no Brasil. Porque o que está acontecendo? O governo está nos levando em direção a um abismo fiscal. E a uma crise econômica severa, que é a consequência dos abismos fiscais. De novo, há menos de 10 anos nós vivemos a mesma coisa. Nós precisamos aprender com o nosso passado. Se a gente não consegue aprender com o passado longo, pelo menos com o curto, nós brasileiros precisamos aprender. Um abismo fiscal que traz crise econômica, ninguém quer ter a moeda do país que está em crise. Se prefere ter uma moeda forte na mão. Então, por isso que o câmbio ele se eleva em circunstâncias como essa. Lá atrás, nós começamos a dizer, governo, ajusta as contas porque vai gerar inflação. O Banco Central faz muitos meses que nas suas atas e nos seus comunicados ele vem dizendo esse desajuste fiscal está fazendo com que a potência da política monetária ela não seja o suficiente, está apertando o hiato de produto. Faz muito tempo que o Banco Central vem tecnicamente e unanimemente avisando o governo que nós chegaríamos no ponto que nós estamos. Estamos agora com inflação. Para combater a inflação, nós temos que subir os juros. Ao subir os juros, a gente trava a economia. Então, ou seja, quanto mais cedo o governo equilibrar as contas públicas, a curva de crescimento da inflação será menor e o teto também. E, consequentemente, o teto da Selic será menor. Agora, se o governo continua gastando acima do equilíbrio macroeconômico, gerando esse impulso fiscal, nós vamos ter inflações cada vez mais elevadas e a consequência será Selics cada vez mais elevadas e a consequência na nossa vida é que o fundo do poço econômico vai ficando cada vez mais fundo. Previsões não muito animadoras, Antônio da Luz. A gente vai continuar te chamando para atualizar esse cenário e a gente espera que algo seja feito para melhorar, porque a gente não quer conhecer esse fundo cada vez mais fundo que você nos alertou. Antônio da Luz, que é economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, obrigada pela presença. Volte sempre. Obrigado a você, Kellen, a sua audiência. Vamos ficar aqui com os dedos cruzados, torcendo que o governo faça um pacote que seja pelo menos para respeitar aquilo que ele mesmo criou, que é o arcabouço fiscal, que já é uma regra frouxa. Muito obrigada. Até a próxima. E depois do intervalo, você vai ver que a pedido do PSOL, o STF deverá decidir se vai aumentar ou não impostos sobre defensivos agrícolas. E tem ainda o preço da carne bovina que disparou ao consumidor. Será que vai subir ainda mais? E os destaques de tecnologia com as máquinas vencedoras da maior competição do mundo, o Trator do Ano, o Oscar dos Tratores. A gente volta já. Que tal reduzir seus gastos com energia elétrica, ainda mais no período atual de tarifa mais elevada? Agora, imagina também ter a liberdade de escolher o fornecedor, o tipo de energia e ainda negociar o preço, o volume de energia adquirida e o prazo para o pagamento. Bem-vindo ao Mercado Livre de Energia, uma nova forma de contratar energia elétrica. Se sua empresa gasta mais de R$9 mil mensais na conta de luz, fique sabendo que você pode ser elegível para economizar até 40% na sua fatura, fazendo a migração para o Mercado Livre de Energia.
E se você for produtor rural, por exemplo, você pode equilibrar os desafios crescentes de consumo do setor, fazendo a migração usando apenas o CPF. No Mercado Livre de Energia, você tem autonomia para escolher o fornecedor de energia e sabe o quanto vai pagar por mês. É só escolher e negociar com uma geradora ou comercializadora privada de energia, como a ENGIE, que é líder na geração de energia 100% renovável no Brasil e referência no mercado livre de energia no país. Com a ENGIE, sua empresa tem fornecimento garantido, previsibilidade de custos, consumo de energia renovável e muito mais. Tudo isso sem comprometer a qualidade da energia fornecida ao seu negócio, tornando mais competitivo e sustentável. Então, se sua empresa tiver um gasto de energia elétrica superior a R$ 9.000, é só solicitar a migração com a ENGIE em apenas 4 passos e economizar até 40% da sua conta de luz. Quer economia, segurança e sustentabilidade para o seu negócio? Então conte com a ENGIE! Acesse engie.com.br/Mercado Livre, faça uma simulação de economia e conheça nossos produtos. Hora H do Agro, com Kellen Severo. As doenças estremecem os investimentos e o planejamento da safra. Fusão fungicida da Irrara, com a alta performance e o baixo investimento no combate às doenças da soja. Imbatível no controle da ferrugem, mancha-alvo, antracnose, oídio e anomalia da soja. Rápida proteção, máximo desempenho em condições climáticas desfavoráveis. Consistência em alta produtividade comprovada pelos especialistas. Fusão da Irrara, o fungicida da soja que você tem que usar. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Chegou o BYD Shark. A primeira caminhonete super híbrida do Brasil. É muito mais potência, sustentabilidade, eficiência e tecnologia. BYD Shark. Potente como agro. Olá galera, aqui é Zico. Eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Cara, posso te dar uma dica? Fernando Meligeni? Claro que pode. Se sua empresa gasta mais de R$9.000 por mês na conta de luz, você pode comprar energia direto da ENGIE com até 40% de desconto. É o Fernando Meligeni ali. É ele mesmo. E o que foi que ele te disse? Disse que eu jogo muito. Vem pra ENGIE, a sua parceira no Mercado Livre de Energia. Apresentamos a formação completa que transformará você em um expert em Excel e Power BI. No mundo dos negócios de hoje, saber manipular e analisar dados não é apenas uma habilidade, é uma necessidade. Com uma taxa de empregabilidade de 95%, a formação Excel e Power BI da NIL vai fazer você dominar as ferramentas essenciais para análise de dados e abrir portas para oportunidades de carreira inimagináveis. São mais de 100 horas de aulas gravadas e exercícios práticos. Nossa formação foi cuidadosamente desenvolvida para oferecer uma experiência de aprendizado completa e imersiva. Comece agora sua transformação em newcursos.com.br. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News.
O Supremo Tribunal Federal realizou nesta semana uma audiência pública sobre uma possível taxação dos defensivos agrícolas. No encontro, o ministro Edson Fachin, que é o relator do caso, ouviu posições contrárias e favoráveis à criação dos impostos. A ação de inconstitucionalidade movida pelo PSOL questiona uma regra que reduziu em 60% a base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. O partido também contesta uma legislação que estabelece alíquota zero ao IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados para alguns desses produtos. O caso começou a ser julgado em junho e a audiência pública serviu para a corte coletar informações antes da decisão final. Ainda não há data definitiva para o julgamento no STF. O Ministério da Agricultura, que participou desta audiência pública, fez um estudo de impacto para o agro e o impacto é bilionário. Nas operações estaduais, o aumento da base de cálculo do ICMS deve trazer incremento de 6,9 bilhões de reais. Isso é custo. Nas operações interestaduais, o efeito estimado é em 5,9 bilhões de reais. Ou seja, se soma um ao outro. Se tiver o retorno do IPI dos defensivos agrícolas, como é pedido pelo PSOL, deve ter um impacto de 7,8 bilhões de reais para o agro. Somando o possível aumento do ICMS com a volta do IPI, a expectativa é de 20 bilhões de reais de aumento de arrecadação para o governo em função dessa ADIM que pode ser decidida pelo STF. A Associação dos Produtores de Soja e Milho do Brasil projeta um impacto de 48% a 98% na renda dos agricultores. Esse aumento de imposto nos agroquímicos também poderia gerar endividamento no agro, aumento da concentração de terras, com a possível saída de produtores rurais menores, pequenos, por causa dos impactos financeiros. Aumenta custo, diminui a capacidade econômica, grupos maiores compram os pequenos e aumenta a concentração. Tem muito a ser discutido sobre esse assunto, por isso a gente convidou o Renato Gomides, que é gerente executivo da CropLife Brasil, está super atento a esse tema. Renato, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Renato, quais foram as primeiras impressões dessa audiência pública em que um lado mostrou por que quer aumentar imposto sobre defensivo? O pessoal defende questões ambientais e de saúde. De outro lado, o setor agro mostrou impacto econômico, impacto no consumidor. Qual é a sua leitura? Como é que acabou essa audiência? Quais são as suas impressões? A audiência pública foi solicitada pelo relator, o ministro Edson Fachin, justamente para ouvir as partes favoráveis e contrárias, né, à ação iniciada pelo PSOL. A nossa leitura inicial é que o debate ocorreu de forma ampla, de forma transparente, de forma democrática. A gente trouxe os nossos pontos para o debate. O principal deles é que os defensivos agrícolas eles são um produto essencial para a manutenção da produtividade de alimentos, na produção de alimentos. E também eles têm um papel muito importante na questão quando você pensa em inflação, quando você pensa em acesso à população a todo tipo de alimentos, incluindo a cesta básica. Então, trazer essa perspectiva e trazer que uma decisão sobre taxação traz reflexos na economia como um todo, acho que foi uma participação bem relevante para a sociedade entender a importância dos defensivos agrícolas na manutenção da produção de alimentos no Brasil. Agora, não há uma data para esse julgamento? Não, o julgamento ainda não. Com o fim da audiência pública, ele vai ser marcado o julgamento e a nossa expectativa é que os ministros, ouvindo todos os argumentos, consigam concluir seus votos, a gente ter esse caso encerrado, uma ação que iniciou em 2016. Desculpa, eu não entendi qual é a data de expectativa que você tem para esse assunto estar encerrado? Não, a gente espera que seja marcado o julgamento e que os ministros apresentem todos os seus votos para concluir esse processo, essa ação que iniciou em 2016. Tem muita gente preocupada com um potencial aumento. O estudo da CropLife aponta que deve aumentar enquanto o custo de produção aqui no Brasil, se o STF acatar esse pedido do PSOL e resolver tirar benefício fiscal de ICMS e ainda criar IPI para defensivo agrícola. O nosso estudo leva em consideração que o fim do benefício fiscal vai levar a um aumento de custo de produção. Esse aumento de custo de produção ele vai trazer também um impacto na oferta de alimentos e vai impactar a economia como um todo. Nossas estimativas é que o preço defensivo vai aumentar em 25% caso a ação seja julgada procedente pelo Supremo.
Você acha que ainda em 2024 o STF pode tomar uma decisão sobre esse tema ou vai ficar para 2025? O calendário do Supremo tem diversas ações importantes a serem julgadas, né? A gente não tem a data marcada ainda, mas a nossa expectativa é que não vai ser julgado ainda esse ano. Não será julgado esse ano, ou seja, quem está comprando defensivo continua comprando com as regras atuais, pelo menos para a safra 24-25, esse é o cenário que se desenha. Esse é o cenário que se desenha. O julgamento pode ocorrer em qualquer momento, em qualquer encaixe, né? É uma informação que está previsto ser julgada nesse momento oficial, tá bom? Se o STF acata o pedido do PSOL e resolve aumentar impostos sobre defensivos agrícolas, imediatamente esses impostos passam a valer? A decisão do Supremo ela é julgada, né? Uma vez homologada, ela pode ser modulada ou não para determinar quando que ela vai iniciar, se ela vai ter algum impacto retroativo ou só impacto a partir do momento que a ação for concluída, mas os efeitos com certeza serão imediatos, principalmente quando você pensa em negociações que vão estar ocorrendo na safra, porque as negociações que ocorrem hoje, o faturamento vai ocorrer durante a safra, então isso vai trazer impactos imediatos para a agricultura. Importante aqui, a gente está falando só de defensivo químico ou a gente também está falando de insumos biológicos? Esse é um dos pontos da ação, ela tem uma abrangência muito ampla, ela fala sobre agrotóxicos. E hoje a lei de agrotóxicos inclui desde os defensivos químicos com diferentes moléculas, até incluindo os bioinsumos defensivos biológicos. Então é uma abrangência muito ampla. Ou seja, toda a agricultura praticamente seria impactada por essa medida, com um potencial de incremento bilionário para a arrecadação do governo e de impacto de custo de produção também gigantesco no agro. Não é nada boa essa perspectiva que você está colocando aqui do tema estar em discussão e essa hipótese ainda haver uma chance de ser aprovada. Os defensivos eles são essenciais para a proteção de plantas e para a produtividade da agricultura brasileira. No nosso estudo contratado pela Tendências, a gente estima que o efeito negativo na economia é muito maior do que o efeito positivo da arrecadação. Então, traz um impacto significativo em custo de produção, em queda de oferta de alimentos, massa salarial, PIB. Então, tem uma série de indicadores econômicos que vão ser afetados negativamente caso a ação seja julgada procedente. Última pergunta. Analisando o perfil de voto de cada um dos ministros, a composição da corte, você arrisca dizer que a corte tem hoje uma inclinação a votar pela criação de impostos sobre defensivos agrícolas? Existem, como qualquer tema discutido na corte, tem ministros favoráveis e desfavoráveis ao tema. Nossa leitura aqui, com essa audiência pública, com as informações que nós já adicionamos no processo, eles têm todas as informações para tomar uma decisão que não seja prejudicial à agricultura brasileira. Então, a nossa expectativa é que temos a informação ministro a ministro, eles tomam o voto de forma individualmente, mas a gente acha que com todos os elementos trazidos por nós e por outras partes no processo, eles têm mais do que elementos suficientes para não julgar essa ação procedente. Muito bem. Renato Gomides, gerente executivo da CropLife Brasil, obrigada pela presença. Volte sempre. Obrigado a você. Até a próxima. E agora a gente troca de tema, a gente vai falar de carnes. Um levantamento realizado pela consultoria StoneX Brasil revelou que o preço da carne bovina aqui no país disparou nos últimos meses. O valor da carcaça casada bovina, que é a somatória dos cortes dianteiro, traseiro e ponta de agulha, subiu 31% entre agosto e novembro. Nessa tela que está aparecendo aí, você pode ver o salto que a cotação registrou no período no atacado. O atacado que é o intermediário entre a indústria frigorífica e o supermercado. E a carne ao consumidor já subiu? Já subiu também. No varejo, o preço da carne segue um movimento de alta. Entre julho e setembro, os cortes bovinos traseiros tiveram alta de 4%, ou seja, sobe menos do que subiu no atacado. Os cortes dianteiros também registraram alta, aí você vê aqui nessa tela. E aí, o preço da carne já chegou no teto, a gente vai conseguir ter carne mais acessível para as festas de fim de ano? Ou vai ficar mais caro, hein? Caio Toledo, diretor da StoneX Brasil, está conosco. Caio, seja muito bem-vindo. Olá, Kelly, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pelo convite. Caio, a gente acabou de mostrar alguns dados que vocês nos apontaram da StoneX. Pico de preço da carne, né? A carne subiu no atacado, subiu ao consumidor. O preço da carne ao consumidor vai subir ainda mais? O que está acontecendo com o mercado?
Olha, Keren, nós temos observado nos últimos meses alguns fatores, alguns fundamentos que nos ajudam a entender um pouquinho dessa movimentação de alta da carne, tanto no mercado atacadista quanto no varejo, né? Primeiro ponto, eu acho que são as exportações. O Brasil tem se consolidado cada vez mais no mercado internacional e os volumes têm crescido mês a mês, ano a ano. Então, eu acho que é o primeiro ponto a se destacar. Segundo, é a própria macroeconomia brasileira, né? Nós estamos vendo níveis melhores de PIB, melhores níveis de renda, baixos níveis de desemprego, e isso acaba ajudando muito na carne bovina ou no consumo de proteínas. Das quais, se a gente for observar os últimos dados, nós tivemos uma alta de quase todas as proteínas, principalmente a bovina e a carne suína. Então, um pouco da alta que nós tivemos da carne bovina foi em função da alta também que nós tivemos das proteínas concorrentes. Então, se a gente somar todos esses fatores, a gente consegue entender por que a carne bovina chegou ao preço que está. Mas tem acho que tem mais dois destaques aqui. Primeiro, é a questão que nós temos observado já há muito tempo o mercado varejista no Brasil trabalhando num regime de estocagem muito just in time ou just in case, ou seja, as compras aconteciam conforme a necessidade. E essa necessidade aumentou bastante nos últimos tempos. Então, esse movimento de necessidade de estoque fez com que também a gente visse uma alta muito forte de maneira muito rápida no nosso mercado brasileiro. E segundo, algo que não tem nem confirmação de tanta evidência empírica, é a possibilidade de que as eleições tenham influenciado um pouquinho nessa alta que nós vimos nesses últimos 2 meses. Dentro desse contexto que você está me dizendo, é possível acreditar que o pico da alta de carne não chegou ao fim? Vai ter um ponto ainda mais alto nessa curva que você nos mostrou? Acho que essa resposta só o consumidor final vai conseguir passar para a gente, mas se a gente colocar tudo sobre a mesa, partindo de uma leitura de ceteris paribus que a gente usa na economia, talvez ainda haja espaço para aumento do preço da carne bovina, mas obviamente a demanda é quem vai ditar o ritmo dessa alta e se de fato ela vai existir. Esse é um ponto super importante, porque quando a gente observa o comportamento do consumidor, um dos principais comportamentos que se revela subiu muito o preço da carne bovina, ele diminui as compras e parte para uma carne substituta. Ou seja, esse pode ser o freio que você está notando. Está muito caro, vou precisar trocar para outra proteína, é isto? Claro, mas as outras proteínas também estão com os preços mais caros. Então, a relação de troca entre elas ainda, de certa maneira, coloca a carne bovina como uma baita de uma competidora frente à mesa do brasileiro. Para as exportações, que é um dos fatores que a gente tem observado, o Brasil aumentando participação, recordes agora em outubro, com mais de 270 mil toneladas embarcadas, aumento de 45% em relação ao mesmo período do ano de 2023. O que está acontecendo? A nossa carne está barata, por isso que está ganhando competição, ou é porque tem muita qualidade, tem mais gente querendo a carne bovina do Brasil? Eu acho que tem de tudo um pouco, né? De fato, essa questão do preço e principalmente do câmbio ajuda muito a carne bovina brasileira, mas nós estamos passando um momento no mundo onde a oferta de carne bovina é muito restrita e a demanda tem a se comportado de maneira muito positiva, tanto na China quanto também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos passam por um processo de baixa produção de carne bovina e eles estão necessitando, nesse momento, comprar de alguns parceiros, e dentre deles, o Brasil. Então, esse movimento das exportações deve perdurar por muito mais tempo, porque a equação entre oferta e demanda de carne bovina tem favorecido o Brasil dentro desse jogo. Vai perdurar por muito mais tempo essa demanda vinda dos Estados Unidos para a carne bovina do Brasil, mesmo se o Trump decidir taxar alguns parceiros comerciais, a exemplo do Brasil, a Eurásia participou conosco aqui nessa edição e falou que pode ter uma taxa média de 10%, passando a incidir para parcerias como o do Brasil já em 2025. Essa resposta, infelizmente, a gente não sabe ainda, porque a gente não sabe qual o tamanho, se vai ter taxação, qual será o tamanho da taxação e se ela virar para a carne bovina especificamente. Então, é muito difícil a gente ter alguma resposta sobre o que pode acontecer. Mas hoje, o que a gente tem observado é sim, os Estados Unidos têm comprado bastante carne bovina brasileira, muito nessa necessidade americana do momento. Isso, obviamente, tem sido muito bom para os produtos brasileiros nas gôndolas norte-americanas. Muito bem. Caio Toledo, diretor da StoneX Brasil, obrigada pela sua presença. Volte sempre.
Obrigado. Até a próxima. E você já ouviu falar na competição Trator do Ano? A disputa internacional, também conhecida como o Oscar dos Tratores, tem o objetivo de premiar as melhores máquinas agrícolas do mercado europeu. Nesta semana foram anunciadas as máquinas agrícolas vencedoras. Na categoria Alta Potência, quem venceu foi a máquina agrícola Quadtrac 715, da fabricante Case. Segundo o júri, o desempenho da máquina, ergonomia, conectividade e cuidado ambiental foram elementos que chamaram a atenção, além do sistema de 4 esteiras de borracha que garante esse impacto menor no solo. Na categoria Média Potência e Sustentável, a empresa Fendt foi a grande vencedora, com 2 máquinas agrícolas, a Fendt 620 e a Fendt 170 variou. Na categoria Média Potência, o que foi o destaque foi a capacidade da máquina de fornecer potência máxima a uma rotação por minuto baixa. Na categoria sustentável, chamou a atenção o fato do trator ser totalmente elétrico. Ainda em outras categorias, como utilitário, o destaque foi para a máquina AI, de uma fabricante austríaca. O trator foi considerado pelos avaliadores versátil e confiável, com destaque na facilidade de realização de manobras, conforto da cabine, tecnologia de ponta e desempenho do motor. E na categoria especializado, o vencedor foi uma máquina chamada de Toni, da fabricante italiana Antonio Carraro. Trator ideal para vinhedos e pomares, que necessitam de máquinas capazes de lidar com uma ampla gama de tarefas. Largura compacta, motor compatível com até 20% de biodiesel foram alguns dos destaques. E na categoria tratores robóticos também teve vencedor. Foi essa máquina aí da fabricante holandesa Axid. Com um design robusto, as esteiras permitem que a máquina opere em vários terrenos e em diferentes condições climáticas. Outro ponto que chamou a atenção é que o trator é autônomo e, em caso de obstáculos, ele para e aguarda a intervenção do operador para seguir o trabalho. E uma reportagem da agência de notícias Bloomberg revelou nesta semana que o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, propôs abordar produtores de fertilizantes da Rússia para coordenar um corte de 10% na produção de potássio. O objetivo seria aumentar o preço do insumo no mercado. A fala de Lukashenko ocorreu em uma reunião com o diretor executivo da maior empresa bielorrussa de fertilizantes à base de potássio do país. A consultoria StoneX revelou que o comentário do líder da Bielorrússia traz alguma apreensão ao setor, já que o país é um grande produtor e exportador de potássio. Mas a empresa diz ainda que esse corte de produção seria um fator altista relevante, mas não há indicações de que essa medida esteja de fato sendo tomada por essas lideranças da Bielorrússia com a Rússia. Até o momento não houve uma ação concreta. A gente vai seguir acompanhando esse tema. E agora a gente vai às dicas de manejo. E agora é hora da gente conhecer as novas tecnologias e também estratégias de manejo para as lavouras de soja. Para isso, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Fernando Grigoli, que é pesquisador especialista em insetos, e o Bruno Lucas, representante da Yara. Primeiramente, sejam muito bem-vindos, é muito bom tê-los aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigada a você também, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Para a gente começar, olhando para essa safra nova que está aí, a safra de soja 24-25, quais são os principais insetos que afetam essa lavoura? Bom, Kelly, o que a gente espera na safra de soja é a presença dos insetos corriqueiros, né? Então, complexo de percevejos, tanto o marrom quanto o barriga verde, né? E o complexo de lagartas, composto pela falsa medideira e pela espodóptera. Né? A nossa dica é para o produtor se atentar a novas pragas, por exemplo, trips e ácaro, que vem ocorrendo nos últimos anos, e a gente espera que pode incomodar um pouco a lavoura nessa safra. Quais são as estratégias mais eficazes? Porque você está falando de pragas que já são mais conhecidas, insetos mais conhecidos, mas também está falando de novas. Uma mesma estratégia serve para manejar todas elas? Aí que é o detalhe, né? O que a gente sempre fala pro produtor é a necessidade de monitorar e acompanhar a lavoura. Essa é a principal estratégia, a principal ferramenta de manejo. Uma vez que a gente determina a presença da praga, do inseto no ambiente e a quantidade que ele está no ambiente, a gente consegue tomar uma decisão mais assertiva. Excelente. A gente está falando aqui de estratégias de manejo. Monitoramento é uma palavra-chave, mas se monitorar e não tiver um produto eficaz, pode ser que a solução não seja tão eficiente. Como é que está o portfólio de produtos da Yara para ajudar na estratégia de manejo das lavouras?
Perfeito, Kellen. A Errara hoje disponibiliza para o produtor, né, uma série de ferramentas aí em que ele pode estar utilizando justamente para fazer esse manejo estratégico, né? A gente define como um manejo de fato inteligente e estratégico. E dentre os portfólios que nós temos hoje disponíveis como ferramentas para o agricultor, nós temos produtos para percevejo, né, como Zeus, como Términos, né? Nós temos também produtos para lagartas que são importantes para a cultura da soja, como o próprio Hayat. E também a gente disponibiliza para o agricultor, né? A gente viu aí no último ano uma pressão um pouquinho maior de mosca branca, e é uma praga que ela é esporádica, acontece em determinados anos, outros com menor pressão, mas de qualquer jeito é uma praga que a gente deve estar atento, e nós temos aí tanto o Privilégio quanto o Maxan como ferramentas para esse manejo. Ter a ferramenta certa é super importante. Monitorar é super importante. Mas é preciso também saber usar essas ferramentas, essas tecnologias. Quais são as dicas que a Errara dá para tirar o máximo de proveito dessas tecnologias que são tão inovadoras? Claro, a gente sempre preconiza, né, que haja uma pessoa com expertise para poder estar apoiando o agricultor, né? Então, a consulta através de consultores, pesquisadores e também de outros agrônomos que fazem muito bem essa parte de manejo é importantíssimo. E nós da Errara disponibilizamos também para o agricultor, né, um time altamente capacitado no campo, né, o nosso time de equipe de ATVs, né, os administradores técnicos de venda, estão ali junto com o agricultor para poder escolher o melhor momento para poder utilizar aquela determinada ferramenta. Melhor momento, essa também é uma palavra-chave. Vamos perguntar para o pesquisador. Qual é o melhor momento para entrar com aplicação em campo? Qual é o melhor momento para agir ou até um manejo preventivo? Os sinais, Grigoli. Muito bom. A gente sempre fala para o agricultor ser proativo. O que é ser proativo? É acompanhar a lavoura e logo no início da infestação do inseto a gente lança a mão do uso da ferramenta de controle. E é importante ter, como a Errara apontou, vários produtos, porque a gente precisa de fazer uma sequência de aplicações e é evidentemente que a gente precisa rotacionar ingrediente ativo, mudar modos de ação para evitar problemas futuros. Então essa gama de produtos, juntamente com o monitoramento e com a ocorrência dos insetos, ajudam a gente a ter um controle efetivo com sustentabilidade, pensando no médio e longo prazo. Médio e longo prazo também é um olhar da Errara. Quais são as estratégias para o futuro? Como é que está o olhar de vocês para manejar esses insetos daqui para frente? É uma ótima pergunta, Kellen. A gente sabe que os insetos são organismos vivos, então cada vez mais se adequando ao meio em que eles se vivem, né? E nesse momento a gente está investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento, não só para a linha de produtos que a gente já tem, né? Outras alternativas dentro da linha que a gente já tem, mas também novos mecanismos de ação, novos produtos aí que estão vindo para o mercado para poder ajudar o agricultor a manejar não só as pragas que estão hoje, mas possíveis pragas que poderão acontecer no futuro ou mesmo resistência de casos daquelas que a gente já tem hoje. Entre em contato com o representante Errara ou acesse o site errara.com.br para conhecer todas essas novas tecnologias de manejo, Bruno? Exatamente. Procure nosso site, procure nosso representante local, nosso ATV, e esteja sempre com o lado da Errara. A Errara estará sempre ao seu lado. Muito obrigada. Palavra-chave para ficar na mente de todo mundo, Safra 24-25? Monitoramento e proatividade. Atenção no produto que vai ser usado e na praga que está acontecendo. Muito obrigada. Agradeço a presença de Fernando Grigoli, que é pesquisador especialista em insetos, e Bruno Lucas, que é representante da Errara. Voltem sempre, um prazer recebê-los. Até a próxima. O prazer é sempre nosso. A gente segue em frente. E agora eu tenho um recado para você. Alta performance e baixo investimento, isso você tem com Fusão, o fungicida da Errara que combate o avanço das doenças e da resistência no Brasil. Fusão é imbatível no controle da ferrugem, mancha-alvo e antracnose. A rápida proteção oferece máximo desempenho, mesmo em condições climáticas desfavoráveis, e consistência em alta produtividade comprovada pelos especialistas. Acesse o site errara.com.br ou o QR Code que está aparecendo na sua tela e saiba mais. Fusão, o fungicida da soja que você tem que usar. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Errara. Agricultura é a nossa vida. Errara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. BYD Shark, a caminhonete super híbrida, potente como agro.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.